Olá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Estamos gravando aqui no dia 30 de outubro de 2024. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo de visitação, dicas essenciais para a capelania. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que para você ser um capelão, você precisa de um curso de qualificação, mesmo que você seja um capelão civil, né? Mesmo que você não seja um capelão militar, você precisa fazer um curso numa instituição como a CADECAP, por exemplo. Existem milhares aí que você pode fazer esse curso de capelania, tá bom? Para você ter o documento, tá? Pertencer a uma órgão, a uma instituição, já que a capelania não é uma profissão, ela é uma ocupação. E toda ocupação ela precisa de ter respaldo jurídico, ok? Semelhante, por exemplo, o pastor, né? O pastor ele pertence a uma agremiação religiosa. O padre também lá a sua paróquia, a sua diocese. E assim por diante, né? Quando você tem, para você ter respaldo no ofício que você está fazendo, você precisa de ter ali a garantia do CNPJ que está mantendo aquilo ali, ok? Então isso é imprescindível. Então fazer um curso de capelania é o primeiro passo para você fazer, atuar como capelão, né? Porque há uma diferença muito grande entre capelão e visitador. O visitador ele vai fazer um trabalho na capelania de vez em quando, enquanto o capelão ele vai fazer um trabalho permanente, ok? Ele vai ter autorização, mas para isso ele precisa ter carteirinha, ele precisa ter um diploma que comprove a sua formação. Quais são os requisitos geralmente? Aqui na CADECAP, o requisito é você ser membro de uma igreja, né? Nós exigimos que você seja batizado nas águas, ou seja, um membro efetivo de uma agremiação religiosa. Precisa ser maior de 18 anos, né, para você fazer esse tipo de trabalho. E, é claro, você precisa passar pelo nosso crivo do curso, né, onde você vai ser habilitado para exercer a atividade capelâmica. Então não é apenas uma credencial, um diploma que vai fazer a diferença, mas o conhecimento das normas, dos critérios, das técnicas que você vai precisar para exercer essa atividade. Beleza, então, munido dessa documentação, agora sim você pode procurar os órgãos competentes. E isso é muito importante, né? Então você vai pertencer a uma organização, vai ser filiado, por exemplo, a CADECAP ou qualquer outra instituição. E agora, munido dessa documentação que a CADECAP vai te fornecer, você vai procurar então, né, as instituições para fazer ali o serviço de capelania, tá? A primeira coisa que você precisa fazer antes de adentrar um hospital ou presídio é solicitação e credenciamento. Você precisa procurar as pessoas competentes para lhe dar todo o respaldo e as informações daquela instituição. É bom ressaltar que cada hospital e cada presídio tem as suas normas próprias, tá? O protocolo serve para todo o, o território nacional, mas cada hospital tem também internamente o seu regimento próprio, a sua forma de condução ali, desde a chegada do paciente até a saída do paciente, desde a chegada dos visitantes até a saída dos visitantes. Então você precisa procurar a direção do hospital. E aí, gente, e nós temos aí então dois caminhos, né? Você não vai falar com o diretor do hospital direto. Então, o que que você vai fazer? Você vai procurar ou o setor de capelania que lá exista, né? Que porventura no hospital exista, e nem todo hospital tem um setor de capelania, tá? Tem hospitais que não têm setor de capelania em funcionamento, só tem assistente social. Então você vai procurar assistente social. Não tem setor de capelania, assistente social. Chegou lá, você vai se identificar, vai ser cobrado a você os seus documentos, vai ser feita uma pequena entrevista e você vai ser habilitado para adentrar aquele hospital, tendo a sua ficha ali reconhecida, né? Tendo ali a sua ficha cadastrada com todos os seus dados, né? Todos os documentos, mostrando também a sua qualificação em capelania. Você vai ter
ali o respaldo para fazer a sua atividade dentro da carga horária e dos dias que o setor de capelania ou assistente social vai combinar com você. Então, não é o capelão que determina o dia que ele vai atuar, é o hospital que vai determinar, até porque quando você chegar lá, com certeza existem outros capelões que já fazem esse trabalho, e então é feito todo um sistema organizacional para que um possa cobrir o outro, para que possa ter capelões todos os dias, né? Então ele vai ser estabelecido para isso. Uma coisa muito importante que você pode fazer também como adendo, além da documentação, que eu não posso deixar de falar isso para você, além da documentação do, do órgão que está dando o respaldo, por exemplo, a CADECAP, vai te dar lá o certificado e a credencial. É bom você ter a recomendação também, uma carta de recomendação da sua igreja. É importante que você peça ao seu pastor ou seu padre, né? E você solicite uma carta de recomendação para o serviço de capelania. Isso fortalece mais ainda e dá mais credibilidade para que você possa atuar como capelão dentro dos hospitais. É uma responsabilidade muito grande e você sabe que nenhum hospital vai saindo às portas assim, abrindo as portas para qualquer pessoa, simplesmente porque ela chegou ali com uma credencial ou um diploma de capelania, tá? É preciso deixar isso bem claro e eu gosto de ser bem honesto com os nossos alunos aqui da CADECAP, né? Então, o que vai respaldar é a sua conduta, é a maneira como você chega, é a maneira como você vai requerer isto, né? A sua forma de comunicação, né? A sua forma de lidar com essas questões dos regulamentos é muito importante, tá? E não somente recebeu autorização, agora você vai trabalhar, beleza, tranquilo. Agora você precisa ter uma conduta correta dentro das normas dos hospitais, dentro do regulamento, para você manter as portas abertas. Porque à medida que você foi liberado para atuar, você também pode ser impedido de atuar. Vai depender da sua conduta ali no dia a dia, tá bom? Você vai ser supervisionado. Não é um trabalho feito à moda vão-se embora, né? É um trabalho feito com responsabilidade. Segunda coisa que é importante nós frisarmos aqui, que é preciso haver, então, o respeito às normas dos hospitais. No que tange ao quê? A horário de visita, a segurança e higiene, respeito ao paciente e à privacidade, né? Esses 3 pontos eles são essenciais. Hora da visita, atente-se aos horários específicos para a visitação. Cada hospital tem regras sobre quando visitas de capelania são permitidas para não interferir em horários de atendimento médico. Segurança e higiene. Siga os protocolos de higiene, como o uso de álcool gel, máscara, em alguns casos aventais ou toucas. Em áreas restritas, como UTIs, as exigências podem ser ainda mais rigorosas. E pode acontecer que você, né, pode exigir que você também nem entre no local e isso precisa ser respeitado. Respeito ao paciente e à privacidade. Isso diz respeito a quê? Em cada visita, assegure-se de obter a permissão do paciente antes de iniciar a capelania. Respeite a privacidade dele e da família, evitando abordagens que possam causar desconforto. Por mais que você seja autorizado pelo hospital ou pelo presídio para fazer ali a visitação, ninguém é obrigado a lhe ouvir. Então você precisa chegar, você precisa pedir permissão, né? Porque ele está ali, ele não pode nem te responder às vezes. Então, mas ele não é obrigado. A gente precisa entender esta questão de privacidade do nosso paciente ou daquele que nós vamos prestar assistência religiosa. Esse respeito vai ganhar todos dentro da enfermaria, com certeza. Se você souber chegar e souber sair, você vai ter êxito no seu trabalho. Terceiro ponto que eu quero falar hoje sobre protocolo são as limitações e condutas éticas, tá? Então você vai ter o consentimento do paciente, já falamos sobre isso, sigilo e discrição, outra coisa. Aí você vai atender, vai conversar com ele, pode ser que ele te confidencie algumas coisas. É importante que você mantenha confidencialidade em relação às informações dos pacientes e respeite as crenças e religiões de cada um, evitando conversas que possam parecer
invasivas, né? Então, eu já falei que o propósito da capelania não é evangelístico, embora utilizamos até a capelania para evangelizar, mas em último caso, em primeiro lugar, humanitário, segundo lugar, social, terceiro lugar, espiritual, ok? Você só vai tocar na espiritualidade se houver abertura para isso. Outra coisa, não é debate teológico, né? É visitação, é apoio moral, apoio emocional, apoio espiritual, né, para fortalecer o indivíduo naquele momento, naquele processo de tratamento que ele está passando. E isso é importante, né, para você manter ali o paciente ativo com você, né? Algumas coisas que eles podem falar, morre ali. Você não precisa levar para canto nenhum, né? Ah, tem muita gente que me pergunta, mas se ele confidenciar um, um crime ou alguma coisa, se essa confidência está implicando a vida de outras pessoas, se existem questões de risco, você deve comunicar às autoridades. Se não há risco, se é uma coisa apenas de senso de culpa, você apenas ora, porque nós não somos delegados, nem policiais e nem advogados, ok? Então, nem toda comunicação deve ser comunicada, porque certamente, por exemplo, se você for fazer uma visitação e tem um preso lá, a polícia, e às vezes até escoltado pela polícia, não é nossa alçada se meter nessa área, ok? A nossa função ali é orar e trazer o apoio emocional. Somente isso, tá bom? A confidencialidade de culpa, a polícia está acompanhando, né? Existem delegados, né? Existem ali diligências que foram dadas para acompanhar esta pessoa que está passando por esse processo, ali, ferido e tal, e que depois ele vai responder juridicamente pelo crime que ele cometeu. Ok? Isso é muito importante, gente, na questão do sigilo, e para nós não interferirmos e não nos intrometermos aonde não é a nossa alçada, tá? Ponto 4. Conexão com a equipe médica e social. Informações e relatórios. Em algumas instituições pode ser solicitado que você informe equipe social ou de voluntariado sobre o acompanhamento realizado. Sempre mantenha um bom relacionamento com os profissionais de saúde e não interfira nos cuidados médicos. Eu vou falar sobre o livro que nós utilizamos geralmente no protocolo, que é um livro onde nós trazemos ali todas as informações do dia, né? É o relatório do diário, é como se fosse um diário, onde você vai colocar a data, vai colocar as enfermarias que você atendeu, você vai colocar nesse relatório as pessoas que você atendeu, quantos leitos você atendeu. Isso serve tanto para estimativa, para estudos futuros, quanto também para o controle, né? Nós sempre deixamos esse livro no setor de capelania, e o capelão que vai entrar, ele dá uma lida antes para ele saber o que está acontecendo, como está a situação, né? É um livro importantíssimo, onde nós temos os relatos de tudo que aconteceu no dia, para não deixar o capelão que vai nos suceder vendido. Então ele fica por dentro do que está acontecendo, quantas pessoas tem lá na enfermaria, né? Quais são as pessoas que estão sendo atendidas, quais são as pessoas que gostam de receber oração ou não. Então, esta comunicação é importante dentro do setor de capelania. Geralmente são feitas pequenas reuniões no setor de capelania com os capelões para traçar planos de ação, planos de atitudes, né, que vão ser realizadas dentro do hospital. Ok, gente? O visitador que faz parte, que é aquele pessoal que trabalha com colete de visitação, geralmente, né? Eles não trabalham com jaleco, mas com colete. Eles vão estar subalterno ao capelão. Então, o capelão precisa passar as informações para eles. Não passar todas as informações, mas aonde pode ir, aonde não pode ir, quem ele pode orar, quem ele não pode orar. Então, o capelão ele faz essa varredura e coloca no livro de registros, né? A gente vai chamar isso de registros de ocorrências, né? Isso é protocolar, isso é importantíssimo. Ponto 5, atualização e capacitação contínua. A gente precisa entender que a capelania não é um assunto
que se esgota facilmente. Por exemplo, nós temos hoje a capelania rodoviária. Existem muitos capelões que fazem trabalho com motoristas de caminhões, né, aí na Via Dutra, nas principais vias do país, né? Então, a capelania ela não tem fim, e ela não é um fim em si mesmo, né? Ela está sempre em evolução. Nós precisamos entender isto. E a troca de experiência também, os estudos de casos que nós fazemos, né, com um capelão ou outro, nas questões do atendimento, as trocas de experiências, fortalece. Então, estar constantemente reunidos com capelões e reuniões de capelões, não somente para condecoração. Eu vejo muito isso aqui no Rio de Janeiro, as pessoas se preocupam muito com diploma, cara, com moção, com essas coisas. Isso tudo é muito bonito, essas formalidades são bonitas. Mas o que nós estamos trazendo aqui no nosso canal são coisas práticas para o dia a dia. Não adianta você ter diploma e você não colocar em atividade. Não é uma questão de mérito humano, é uma questão de sobrevivência de vida, gente. O que nós estamos falando é de missões, né? A capelania é um grande instrumento dado pela lei do país para nós exercermos com autoridade, mas também com responsabilidade, tá? Então, esteja em locais onde vão promover o seu crescimento. E sempre que você puder fazer um curso de especialização, por que não? Né? Por que não desenvolver, por exemplo, um curso de gerenciamento de pessoas, um curso de relações interpessoais, se você tem dificuldade de comunicação, um curso de comunicação verbal para melhorar a sua comunicação verbal, né? A sua comunicação pessoal e intrapessoal também. Isso é importantíssimo, o seu desenvolvimento humano. Isso faz parte, né, também da vida do capelão. Aqui eu anotei assim, ó, muitos hospitais exigem que capelões e voluntários façam treinamentos periódicos sobre protocolos de segurança, saúde e boas práticas, garantindo que estejam alinhados com os padrões da instituição. Por falar em padrão e protocolos de segurança, nós vamos fazer um vídeo sobre protocolos de segurança. Esse apenas foi um vídeo de protocolo de visitação, né? Falamos aqui sobre pontos importantes de identificação, né? De cuidados com os regulamentos, saber quais os regulamentos internos. Geralmente aqui no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, é feito um treinamento antes. Antes de você atuar como capelão, você passa por um treinamento do setor de capelania. Geralmente é feito assim, tá? No Saracuruna também tem lá o setor de capelania que trabalha muito bem e você pode desenvolver esse trabalho, tá? Uma coisa muito importante, as OMs, que agora recebeu uma licitação, ela pode proibir o trabalho de capelania? Não. Nós vamos fazer também um vídeo sobre isso. Não pode porque todo indivíduo ele tem direito à assistência religiosa. Agora, a OM pode limitar o trabalho da capelania? Pode. Por exemplo, ela pode, dentro de 5 dias na semana, estabelecer apenas um dia para visitação. O restante não tem. Ela pode fazer isso, porque é uma questão de regulamento interno. Isso é muito importante. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso e vou fazer um vídeo também específico, e estou fazendo separado para você ir pegando passo a passo. O próximo vídeo será sobre protocolos de segurança, né? São protocolos diante de acidentes, diante de catástrofes, diante de uma situação de morte. O que fazer, né? Diante de algumas situações, quais as atitudes que o capelão precisa tomar, ok? Nós vamos falar sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.